Eu não tinha instrução, mas entendia de terra. Aos 32 anos, minha mão calejada só era o meu currículo. Trabalhava dobrado para dar a Célia uma vida simples e honesta. Na nossa pequena propriedade rural, eu a amava com a ingenuidade de quem só conheceu a lealdade. Célia, no entanto, cansou da simplicidade. Ela queria ouro, não poeira. O fazendeiro rico da região, um homem com mais gado que escrúpulos, viu nela a oportunidade de ter uma mulher bonita e disposta. Célia viu a chance de fugir do suor. A despedida foi rápida e humilhante. Célia partiu sem olhar para trás, deixando eu sozinho com o cheiro de feno e a dor da traição. Ela conseguiu a vida de luxo, mas o destino é um cobrador implacável. Célia achou que estava abandonando a vida difícil. Sem que soubesse, ela estava correndo direto para a armadilha mais cruel que a vida podia oferecer e todo o dinheiro do mundo poderia pagar. O que acontece quando um homem bom é traído e o karma decide agir? Essa história é pesada, cheia de falhas e redenção. E se você gosta de narrativas onde a justiça vem montada a cavalo, já se inscreve aqui embaixo para continuar acompanhando. Me diga, você já passou por uma traição dessas? Comenta de qual estado você está me ouvindo, eu gostaria muito de saber. Agora, fiquem com essa história. A porta da casinha de pau a pique continuava aberta, mas o perfume de Célia, de flor de maracujá e sabão de coco, tinha sumido. Zé estava parado no meio do terreiro, às 6 da manhã, já castigando a nuca. Ele tinha 32 anos de idade e parecia ter envelhecido 10 nas últimas 12 horas. Não havia gritos. Não houve sequer uma briga violenta. Houve indiferença. Célia apenas empacotou o vestido mais novo, olhou para Zé, que voltava do curral com as mãos enlameadas e disse: "Vou embora, Zé. Beraldo me ofereceu mais do que você pode sonhar em 10 vidas." Beraldo era o fazendeiro vizinho, um homem que comprava a lei e as mulheres da região. Zé não soube o que responder. A única resposta que conhecia era o trabalho. E ele não podia capinar a traição, não podia arar o abandono. Naquele momento, ele percebeu a fragilidade de sua vida inteira, construída apenas sobre a força bruta. Célia tinha razão. Ele não podia dar a ela luxo, apenas o pão de cada dia, conquistado sob um sol impiedoso. A vergonha era a pior parte. Na roça, a honra de um homem é medida pela lealdade de sua mulher e pela produtividade de sua terra. Ele havia falhado nas duas. Os vizinhos, que se viam de longe, cochichavam. Zé sentia o peso desses olhares como se fossem pedras arremessadas contra suas costas largas. Ele tentou trabalhar. Pegou a enxada, mas a terra parecia seca demais para receber o suor. O gado mugia, precisando de trato, mas ele mal conseguia levantar o braço. A dor não era sentimental. Era física, alojada no estômago como uma úlcera de angústia. Por dias, Zé negligenciou a si mesmo e a fazenda. Ele bebia um pouco de cachaça para anestesiar a humilhação, mas o álcool apenas tornava sua ingenuidade mais pesada. Ele pensava: se eu fosse mais forte, mais rico, ela teria ficado. Ele confundia valor pessoal com riqueza material, um erro comum para quem nunca teve tempo de pensar em outra coisa além da sobrevivência. Até que veio o primeiro prejuízo sério. Um lote de bezerros começou a adoecer por falta de atenção adequada. O dinheiro estava minguando, e a fazenda, que era seu único motivo de orgulho, ameaçava ruir. Zé se levantou numa manhã cinzenta, o corpo doendo e o gosto amargo do remorso na boca. A traição de Célia o havia derrubado, mas o que o estava matando de verdade era a própria inação. Ele precisava provar, antes para si mesmo do que para a roça inteira, que o seu valor ia além do dinheiro que ele não tinha. Ele precisava consertar o que quebrou, e isso começaria com a terra. Ele pegou a enxada novamente. Não mais com raiva, mas com a desesperada necessidade de redenção. Aquele esforço não era mais para Célia, mas sim para recuperar a única coisa que Célia nunca poderia levar: o respeito de Zé por seu próprio suor. O primeiro passo de Zé foi voltar à labuta, mas não foi fácil. A força estava lá, nos músculos forjados por anos de trabalho duro, mas a mente estava turva. O sol de rachar parecia zombar dele. Cada gota de suor era um lembrete de que ele estava ali, ralando, enquanto Célia provavelmente bebia limonada gelada na varanda da fazenda de Beraldo.
A negligência das últimas semanas cobrou seu preço. Os bezerros doentes estavam piorando. Zé não tinha conhecimento veterinário avançado, apenas sabedoria popular. Ele usou os remédios caseiros que aprendeu com o avô, chás de ervas e cataplasmas. Mas a doença não cedia. Ele precisava de ajuda profissional, o que significava dinheiro, algo que ele estava quase sem. A maior parte da sua reserva tinha ido para a compra de sementes e manutenção do maquinário antigo, que mal funcionava, e o pouco que restava, Célia levará, alegando que era a parte dela, pelo tempo de serviço prestado como esposa. Zé, ingênuo e sem querer brigar, apenas a deixou levar. A única pessoa que ele pensou em procurar era Dona Benê, a parteira e curandeira mais antiga da região. Ela não entendia de gado, mas entendia de dor. Zé caminhou até a casa dela, uma construção de tijolos vermelhos mais afastada da estrada principal, cheirando a defumação e arruda. Dona Benê, uma mulher de 70 e poucos anos, olhos firmes e poucas palavras, ouviu a história de Zé sem interromper, enquanto moía café em um pilão de madeira. "Sua terra te quer de volta, Zé", ela disse, a voz rouca como casca de árvore. "E você não pode deixar ela esperando. O sofrimento da gente não pode virar doença do bicho, nem praga na colheita." "O problema, Benê, é o dinheiro. Preciso de um veterinário de verdade para salvar esses bezerros. E o milho tá quase no ponto, mas a colheita vai ser fraca se a chuva não vier logo." Benê o encarou, avaliando sua integridade. Ela sabia que Zé era bom, mas a tristeza e a raiva podiam transformar até o homem mais justo. "O veterinário custa caro, mas Beraldo está comprando milho adiantado de todo mundo da região. Ele está oferecendo um preço alto acima do mercado, para quem se comprometer a vender tudo para ele. Você podia fazer isso, Zé. Vende adiantado, pega o dinheiro agora, paga o veterinário e cuida do que é seu." A proposta de Benê era lógica, mas revirava o estômago de Zé. Vender para Beraldo era alimentar o homem que havia lhe roubado a esposa. Era reconhecer a superioridade dele. "Não quero dar meu suor para Beraldo, Benê." Zé respondeu, a voz baixa, quase um rosnado. "A terra não entende de briga de homem, Zé. Ela entende de cuidado. Pensa nos teus bezerros, pensa no teu nome. Se você perde tudo, Beraldo ganha 2 vezes. Usa ele, Zé. Não se deixa usar. Pega o dinheiro, mas não perca a honra." A sabedoria de Benê era um bálsamo frio na ferida de Zé. Ele entendeu que no momento a sobrevivência da fazenda era mais importante do que seu orgulho ferido. Relutantemente, Zé foi até a fazenda de Beraldo no dia seguinte. Era um complexo imponente cercado por muros altos e cercas elétricas. Zé se sentiu um invasor. Beraldo, um homem de 40 e poucos anos, barriga avantajada e olhos calculistas, o recebeu em seu escritório, cheirando a charuto caro e ambição. Ele usava botas polidas, que nunca haviam pisado na lama. "Olha só quem resolveu aparecer." Beraldo sorriu um sorriso que não alcançava os olhos. "O viúvo. Senta aí, Zé. Célia me falou que você era um trabalhador. Pena que só sabe trabalhar para sobreviver, não para progredir." Zé engoliu o insulto, forçando-se a focar nos bezerros. "Vim fazer negócio, Beraldo. Soube que está comprando a colheita de milho adiantada." "Estou. Minha fábrica de ração precisa de matéria-prima garantida. Estou pagando 10% a mais do preço atual, Zé. Mas tem uma regra. Você me vende tudo que colher. Contrato de exclusividade. E me comprometo a entregar até o fim do próximo mês. Se não entregar, a multa é o dobro do valor adiantado. Negócio de homens, é papel assinado no cartório. Você tem palavra?" Beraldo estava testando-o. Ele sabia da situação de Zé. Sabia que a chuva estava escassa e que o risco de quebra da safra era real. Ele estava cobrando um preço pela humilhação. Zé, homem de palavra, sabia o risco. Mas precisava desesperadamente do adiantamento. Ele precisava de 5.000 reais para o veterinário e os insumos mais urgentes. "Eu entrego, Beraldo", Zé disse, a voz firme apesar do nó na garganta. "Você me adianta os 5.000 reais e eu te entrego a safra inteira. Se eu falhar, pago o dobro, conforme a lei." Beraldo gargalhou satisfeito. Ele sabia que estava controlando Zé. Ele havia tirado a esposa e agora controlava a produção. O contrato foi redigido rapidamente. Zé mal sabia ler as letras miúdas, mas confiou na sua honra. Ele assinou onde Beraldo indicou,
Sentindo a caneta pesada em sua mão, com os $5.000 no bolso, Zé agiu. Ele contratou o veterinário que veio da cidade e diagnosticou uma doença comum, mais perigosa. Com os remédios certos, os bezerros começaram a melhorar. Zé sentiu um alívio imenso. No entanto, o contrato com Beraldo era uma espada sobre sua cabeça. O milho estava crescendo, mas o céu estava seco. Ele passava as madrugadas olhando para as nuvens, orando por chuva, algo que nunca tinha feito com tanta fervor. Uma tarde, enquanto tentava consertar um velho sistema de irrigação manual, ele viu uma moça. Ela não era da região central da roça, vinha de uma área mais isolada, conhecida por ter famílias que viviam da produção de queijo artesanal e mel. Ela se chamava Sofia. Tinha 20 e poucos anos, cabelos escuros presos em uma trança, e um jeito direto de falar. Ela carregava um balde de metal cheio de água, vindo do riacho. "O senhor é o Zé, não é?" Ela perguntou, parando na cerca. Zé limpou o suor da testa. "Sou eu. E você é?" "Sofia. Minha família é nova aqui, moramos no alto da serra. Meu pai me mandou ver se o senhor não tem um pedaço de terra para alugar, para plantar umas hortaliças. A nossa terra é muito pedregosa." Zé a olhou. Ela não tinha a delicadeza superficial de Célia, mas tinha a força e a simplicidade da terra. "Terra para alugar?" "Não sei, Sofia. Preciso de toda a minha terra para a safra de milho. Tô com um compromisso grande." Sofia assentiu. Mas seus olhos pararam no campo de milho murcho. "O milho tá sofrendo muito, Zé. Se não chover em uma semana, vai quebrar. Você tem irrigação suficiente?" Zé balançou a cabeça, sentindo a vergonha. "Só esse trambolho aqui que tá mais quebrado que minha vida." Sofia sorriu, um sorriso que desarmou a carranca de Zé. "Meu pai tem umas técnicas de irrigação de gotejamento que ele aprendeu no norte. Não precisa de bomba cara. É tudo manual, mas funciona que é uma beleza para áreas pequenas. Se o senhor me alugar aquele pedaço de terra lá nos fundos, onde a água do riacho é mais fácil de puxar, eu peço pro meu pai te ajudar com o milho." A proposta era tentadora. Zé estava naufragando e Sofia oferecia um bote salva-vidas, sem cobrar nada além de um pedaço de terra que ele nem usava direito. "Combinado, Sofia. Pede pro teu pai vir. Aquele pedaço é de vocês, e me ensina essa técnica. Tô precisando de todo o conhecimento que puder arrumar." Sofia saiu radiante, e Zé voltou ao trabalho com um novo ânimo. Ele tinha um propósito e uma nova aliança, baseada na reciprocidade e no trabalho. Ele estava voltando a ser o Zé que a terra respeitava. No entanto, o tempo estava correndo, e Beraldo esperava a colheita prometida, chova ou faça sol. E Célia? Bom, ela estava aprendendo que a vida de luxo tinha uma gaiola de ouro muito mais apertada do que ela imaginava. A crueldade da vida começava a se manifestar na mansão de Beraldo. Mas por enquanto, só precisava se preocupar em fazer chover. Ele precisava de uma safra milagrosa para cumprir a dívida de honra, e para isso, ele precisava aprender a usar a cabeça, não apenas a força. Essa era a falha de Zé, e o início da sua lenta, mas necessária, melhoria. Ele era bruto, mas estava aprendendo que a brutalidade do trabalho deveria ser complementada pela inteligência e pelo apoio certo. Sofia e seu pai eram a chave para essa mudança. Zé agora tinha um prazo e um professor. E uma dor antiga que precisava ser transformada em motivação. A chegada da família de Sofia, os Mendes, trouxe mais do que ajuda para a irrigação. Trouxe um novo ritmo à fazenda de Zé. O pai de Sofia, seu Elias, era um senhor magro, de pouca fala e olhos atentos. Ele não tinha a força bruta de Zé, mas possuía um conhecimento profundo sobre a água e a terra. Ele ensinou Zé a respeitar os riachos menores, a construir barragens de desvio com pedras e barro, e a usar canos finos de bambu para levar a água por gotejamento diretamente à base de cada planta de milho. "A água é como o amor, Zé", disse seu Elias enquanto cavavam um pequeno sulco. "Não adianta dar um balde de uma vez. Tem que dar de gota em gota, constante. Assim a raiz se acostuma e cresce forte." Zé, acostumado a irrigar o campo inteiro de uma vez com o velho sistema, ficou fascinado. Era um trabalho de paciência, algo que sua vida inteira de força bruta não o tinha ensinado.
Ele começou a ver o milho de outra forma, não apenas como uma fonte de renda, mas como um ser vivo que respondia ao cuidado minucioso. Sofia trabalhava lado a lado com ele e seu Elias. Ela não fugia do sol ou da lama. Ela tinha calos nas mãos, mas eles eram de um trabalho diferente do dele. O trabalho de quem planta a vida, não apenas de quem colhe dinheiro. A cada dia, Zé via a diferença entre a ambição vazia de Célia e a dignidade simples de Sofia. A presença dela era discreta, mas constante. Enquanto Zé estava concentrado em redirecionar um fluxo d'água, ela parava, lhe entregava um copo de água fresca e dizia: "Descansa um pouco, Zé. A pressa aqui só faz sujeira." Zé percebia que a amargura que Célia havia deixado estava se dissolvendo, substituída por uma satisfação honesta que vinha de um trabalho bem feito e de uma companhia sincera. Ele percebia que o mundo não era feito apenas de traição e ganância. Havia bondade e conhecimento a ser compartilhado. Apesar de todo o esforço, o prazo se aproximava, e a safra, embora melhorando, ainda era uma incógnita. O contrato com Beraldo era claro: ou ele entregava tudo, ou pagava o dobro do adiantamento. E Zé não tinha esse dinheiro. Numa tarde quente, enquanto revisava os sistemas de gotejamento, um caminhão luxuoso que parecia deslocado na estrada de terra batida parou bruscamente na porteira. De dentro, desceu Célia. Ela estava vestida com roupas caras, mas havia algo diferente em seu rosto. Aquele brilho de satisfação que ela esperava encontrar no luxo de Beraldo não estava ali. Seus olhos estavam vazios, e ela parecia magra, tensa. "Zé!" Ela gritou, a voz mais aguda do que ele lembrava. Zé parou o que fazia e se endireitou, a enxada servindo quase como um escudo. "O que você quer, Célia?" Eu preciso falar com você. É sobre o Beraldo." Sofia, que estava a alguns metros distante colhendo pimentas, parou e observou a cena discreta. "Não temos mais nada para falar sobre ele, Célia. Você fez a sua escolha. Vive com ela." Zé respondeu, a voz carregada de uma calma nova, que vinha da autoconfiança recuperada. Célia hesitou, olhando ao redor, incomodada com a simplicidade da fazenda que ela havia desprezado. Ela viu Sofia, e o ciúme passou como um raio em seu rosto. "Quem é essa garota?" "Uma vizinha. Ela e o pai estão me ajudando com o milho." Célia apertou os lábios. "Você está perdendo tempo com bobagens, Zé. Me escuta. Beraldo não é quem você pensa. Eu sei quem ele é. É o homem que te deu o que eu não podia. E o que eu não podia dar eu não lamento. Você não entende, ele é cruel. Ele não me trata como uma esposa, me trata como um objeto. Ele me trancou na casa, me proibiu de ver minhas amigas, e ele não me dá dinheiro, só cartões para eu comprar o que ele acha que eu preciso. Eu sou uma prisioneira de ouro, Zé." As palavras de Célia eram genuínas, tingidas de medo e desespero. Zé sentiu uma pontada de pena, mas a traição ainda era fresca demais. "E o que eu tenho a ver com isso, Célia? Você trocou a paz pela ganância. Eu te dei liberdade e respeito. Beraldo te deu joias e humilhação." Célia chorou. Lágrimas de crocodilo, pensou Zé. Mas logo ela voltou ao foco. O verdadeiro motivo de sua visita. "Zé, Beraldo tem planos terríveis para a terra dele e para a sua. Ele não está comprando milho adiantado para alimentar a fábrica. Ele quer que você quebre." Zé franziu a testa. "O que você está falando?" "Beraldo está comprando todo o milho adiantado da roça para criar um monopólio. Ele sabe que a seca vai atingir a região. Quando a maioria dos fazendeiros falharem em entregar a safra, e eles vão falhar porque a seca é garantida, ele vai executar as multas. Ele vai tomar todas as terras endividadas, incluindo a sua, Zé. Ele vai transformar tudo em um grande pasto para gado e exploração de madeira. Ele está esperando você falhar." A ficha caiu para Zé. Beraldo não estava sendo generoso com o preço, ele estava armando uma teia. Ele tinha assinado a própria sentença de falência, e Beraldo estava apenas esperando o contrato vencer. "Por que você está me contando isso, Célia?" Porque eu descobri o quanto ele é perigoso. E porque ele me falou que se você falhar, ele vai fazer questão de te arrastar na lama, Zé. Ele quer te ver sem nada. Ele quer provar para todos que o dinheiro dele vale mais que o seu suor." Zé sentiu a raiva retornar, mas desta vez não era a raiva pela traição amorosa. Era a raiva pela injustiça. Ele não era apenas uma vítima, era parte de um plano maior para roubar a terra de toda a comunidade.
Saia da minha propriedade, Célia, e leve seus problemas com você. Se o Beraldo quer minhas terras, ele vai ter que lutar por elas. Célia se desesperou, percebendo que perdera a única chance de reatar qualquer laço. Eu tentei te avisar, Zé. Eu sei de outras coisas. Ele está envenenando os riachos, ele está comprando os fiscais. Ele é um demônio. Zé apenas a ignorou, voltando para seu Elias e Sofia, que se aproximaram cautelosamente. Célia voltou para o carro derrotada. Ela havia perdido a paz na mansão e havia perdido a chance de ser perdoada pelo homem simples que ela abandonou. A armadilha de Beraldo era dupla. Ele usava as mulheres e depois as descartava, e ele usava a lei para roubar as terras. Célia era a primeira vítima de sua nova vida, aprisionada na casa do vilão que ela ajudou a enriquecer. Zé contou a seu Elias e Sofia tudo o que Célia havia revelado. O pânico de Zé era palpável. Estamos sob pressão, seu Elias. Beraldo quer que a gente fale. Seu Elias tocou a terra seca. Ele pode controlar o preço, Zé, mas não a chuva, nem a sua vontade de trabalhar. E ele não contava com isso. Ele apontou para os canos de bambu e o sistema de gotejamento que cobria a pequena plantação. Beraldo pensava que a ignorância de um homem da roça seria a arma dele, interveio Sofia. Mas você está aprendendo, Zé. Você está usando a cabeça. Zé olhou para a plantação. Eles haviam irrigado o máximo que podiam, mas a área era vasta e o prazo curto. Não vai dar tempo de colher tudo que ele exige mesmo com o gotejamento, a menos que chova. Zé admitiu a honestidade em sua voz. Eu falhei ao assinar aquele papel sem ler direito, seu Elias. Falhar é humano, Zé, mas desistir é burrice. A gente não precisa colher milho. A gente precisa de dinheiro para pagar a dívida. E se a gente não conseguir dinheiro com o milho, a gente vai conseguir com outra coisa. Seu Elias e Sofia revelaram o plano. O pequeno pedaço de terra alugado por Sofia e sua família já estava produzindo hortaliças e queijos artesanais de cabra em escala crescente. Eles tinham um mercado de compradores fiéis na feira da cidade vizinha. Zé, você só sabe trabalhar com milho e gado, disse Sofia. Mas o queijo do meu pai é ouro branco, é valor agregado. A gente pode montar uma operação de entrega e venda mais eficiente e rápida que o milho. Se a gente unir a sua força de transporte e minha rede de vendas com a produção do meu pai, podemos levantar o dinheiro da multa em tempo recorde. O plano era audacioso. Zé teria que abandonar temporariamente a plantação e dedicar sua força e seu tempo para vender queijo e hortaliças. Era um trabalho humilde, diferente do trabalho na lavoura que ele tanto prezava, mas era rápido. Eu não sei vender, Zé confessou. Eu só sei trabalhar com a mão na terra. Eu sei vender, Sofia sorriu. E o seu rosto honesto e forte vai me ajudar. Ninguém vai desconfiar de um homem como você. Você vai ser o nosso motorista e segurança. Eu sou a vendedora. Zé hesitou. Era um risco, e se Beraldo descobrisse? Se Beraldo descobrir, ele vai saber que você está usando a cabeça e não apenas a força, argumentou seu Elias. O medo dele é que a gente pense, Zé, não que a gente trabalhe. Zé aceitou. Ele tinha um novo plano, um plano que envolvia trabalho em equipe, inteligência e o que ele menos esperava, o despertar de um novo sentimento por aquela moça simples e forte. A missão agora era dupla: salvar a terra da ruína e pagar a dívida de honra com Beraldo, transformando o ouro branco em liberdade. Zé estava se transformando de um bruto ingênuo em um homem que usava a mente, e essa mudança era o maior perigo para os planos do vilão. Ele olhou para a plantação de milho ainda murcha, mas viva graças ao gotejamento. E então olhou para Sofia, que arrumava os cestos de pimenta com uma concentração silenciosa. O futuro era incerto, mas pela primeira vez desde que Célia partiu, ele sentia que não estava sozinho, e que o trabalho não precisava ser apenas punição, mas podia ser parceria. O prazo de Beraldo se aproximava perigosamente, restando apenas 2 semanas. Zé, Sofia e seu Elias mergulharam no plano do ouro branco. Zé usou sua caminhonete velha, que mal aguentava na estrada, para transportar os produtos. Era um trabalho exaustivo, que exigia acordar antes do sol e rodar mais de 100 quilômetros até a feira da cidade e a rede de restaurantes que Sofia havia conquistado. Zé,
O fazendeiro que só lidava com a terra e o gado, estava agora vendendo queijo de cabra, requeijão e hortaliças. Ele se sentia deslocado no início. Sua força assustava os clientes e ele mal conseguia sorrir. Zé, você tem que falar com as pessoas. Sofia o instruía, paciente. Não é só deixar o produto, é falar sobre a terra, sobre o trabalho do meu pai. É vender a história, não só o queijo. Zé tentava. Ele era bruto, mas aprendia rápido. Ele começou a contar sobre o esforço de seu Elias para criar as cabras e a pureza da água da nascente. As pessoas gostavam da autenticidade dele. Enquanto Zé se transformava de fazendeiro em comerciante, a fazenda de Beraldo fervilhava de problemas. Célia, presa na mansão dourada, estava cada vez mais amarga. Ela tentava seduzir Beraldo, esperando usar o charme para sair da gaiola, mas ele estava imune. Beraldo via Célia como um troféu, não como uma parceira. O grande problema de Beraldo, no entanto, não era Célia, mas sim a logística. Ele estava tão concentrado em executar seu plano de confisco de terras que havia negligenciado a administração de sua própria fábrica de ração e o mercado de gado. Ele precisava manter as aparências de um empresário de sucesso, mas seus fiscais e gerentes eram corruptos e incompetentes, como ele. Beraldo estava ciente da seca prolongada. Ele sabia que a maioria dos pequenos produtores dependentes da chuva iria falhar miseravelmente em cumprir os contratos de milho. Ele já tinha os advogados prontos para dar o golpe final e tomar as terras. No entanto, Beraldo notou que a fazenda de Zé estava estranhamente silenciosa. Ele enviou um de seus capangas, Tonhão, para checar. Tonhão voltou com um relatório intrigante. A plantação de milho de Zé estava estranhamente verde, graças ao gotejamento manual. Mas o próprio Zé estava sumido durante a manhã, e a caminhonete velha saía carregada de cestos estranhos todos os dias. Beraldo ligou os pontos. Zé estava usando a técnica de irrigação avançada que Beraldo havia desprezado. Mas isso não era o maior problema. O maior problema era o dinheiro. Ele não pode estar conseguindo dinheiro suficiente com aquele queijo de cabra fedorento para pagar a multa, pode? Beraldo rosnou para Tonhão. Não sei, patrão. Mas a tal da Sofia vende que nem água e o Zé tá lá fazendo entrega. Beraldo bufou. Ele tinha subestimado a capacidade de Zé de se reerguer. E ele tinha subestimado a força da comunidade quando se unia. Célia, que estava escutando a conversa pela porta entreaberta, viu uma oportunidade. Ela precisava sair daquela casa. E a desgraça de Zé era o único passaporte que ela tinha para voltar à liberdade, mesmo que fosse uma liberdade na pobreza. Ela ainda sentia uma atração tóxica por Zé, misturada com pena e ciúme de Sofia. Célia conseguiu se esgueirar até o telefone da casa e ligar para Zé, usando um código que só eles conheciam. 3 toques curtos e um longo. Zé atendeu desconfiado enquanto separava os queijos para a feira. Célia, o que você quer? Zé, Beraldo já sabe que você está vendendo outras coisas. Ele está desconfiado que você pode levantar o dinheiro da multa. Ele vai agir. Como? Ele vai sabotar a plantação. Mas não a sua. Ele vai sabotar a plantação de Chico, de Pedro, dos outros fazendeiros que venderam adiantado. Ele vai acelerar a falha deles para que a sua pareça normal. Assim, ele justifica a execução da sua dívida, e ninguém desconfia que você estava com uma estratégia de venda paralela. Célia parou, respirando pesadamente. E tem mais, Zé. Beraldo está mandando um de seus advogados, Dr. Tavares, vir amanhã de surpresa para fiscalizar o milho. Se ele notar que o gotejamento está funcionando, ele vai tentar te incriminar por quebra de contrato, alegando que você está priorizando o queijo em vez da safra. Zé olhou para Sofia, que ouvia tudo com a testa franzida. O que eu faço, Célia? Eu não sei. Eu só sei que o Tavares é um demônio de terno. Ele vai te pegar na mentira ou na ingenuidade. Célia desligou. Zé estava em pânico. Ele era um homem da roça, não um advogado. Ele não saberia como se defender das manobras de um homem letrado e cruel. Ele olhou para Sofia, a única pessoa em quem ele confiava. Tavares está vindo amanhã, Sofia. Beraldo quer me pegar. Sofia, no entanto, manteve a calma. Ela havia estudado um pouco e sabia que a lei, embora torcida, tinha regras. A gente não vai dar a Beraldo o prazer de nos ver com medo, Zé. O contrato diz que você deve entregar o milho até o final do próximo mês.
Ele não diz que você não pode vender outra coisa para levantar o dinheiro, desde que a safra esteja sendo cuidada. Mas ele vai dizer que eu estou negligenciando o milho por causa do queijo. E é aí que a gente usa a sua falha como nossa arma, Sofia disse, um brilho de inteligência em seus olhos. O contrato foi assinado em condições de seca, Zé. Você usou seu adiantamento para salvar seus bezerros. E o que sobrou, você está investindo em irrigação e outras fontes de renda. Isso é gestão, Zé, não negligência. A gente só precisa provar que você está fazendo tudo que é humanamente possível para cumprir o contrato. Naquela noite, Zé, seu Elias e Sofia trabalharam até a luz da lamparina. Eles reforçaram os sistemas de gotejamento, garantindo que cada pé de milho recebesse a quantidade exata de água. Zé escondeu os cestos de queijo e as hortaliças em um galpão distante e garantiu que a casa estivesse impecável. Ele precisava parecer o fazendeiro trabalhador que ele era, e não o mercador de queijos que ele se tornara temporariamente. Seu Elias preparou uma defesa simples, baseada na verdade e na honra de Zé. Beraldo usa o papel para mentir. A gente usa o nosso trabalho para falar a verdade, Zé. Quando o advogado perguntar, você não tenta florear. Você fala o que fez. E a Sofia vai estar ao seu lado, para te ajudar com as palavras difíceis. Na manhã seguinte, Dr. Tavares, um homem esguio e pálido, chegou em um carro preto. Ele mal saiu do veículo, incomodado com a poeira. Ele olhou para Zé, que estava de camisa limpa, mas calça enlameada, uma mistura de respeito pela visita e trabalho duro. Bom dia, Zé. Sou o Dr. Tavares, representante legal do Sr. Beraldo. Vim checar o andamento da safra de milho conforme cláusula 7 do contrato. Pois não, doutor. Seja bem-vindo à minha terra. Zé respondeu, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Sofia estava a poucos metros, fingindo regar uma flor, mas atenta a cada palavra. Dr. Tavares caminhou pelo campo de milho, usando a ponta do sapato para testar a terra. Estranho. A previsão é de seca severa, mas o seu milho parece surpreendentemente bem hidratado, Zé. Como o senhor conseguiu isso sem a irrigação moderna que sabemos que o senhor não possui? Zé respirou fundo. Ele não podia mentir. Trabalho manual, doutor. Eu e meus vizinhos fizemos um sistema de gotejamento puxando água do riacho. É lento, mas garante que a planta não morra de sede. Tavares fez uma anotação em sua prancheta. Entendo. E o dinheiro adiantado, Zé? Cláusula 3, uso exclusivo para insumos e melhoria da safra. Onde o senhor investiu os R$ 5.000? Comprei remédios para os bezerros que estavam morrendo e investi em alguns materiais para a irrigação, mangueiras, bambus, e o restante foi para o sustento da fazenda, já que o milho não estava rendendo. Sustento da fazenda? E esse sustento não está vindo de uma fonte paralela? O Sr. Beraldo soube de rumores que o senhor está envolvido com a venda de laticínios artesanais. Tavares sorriu, um sorriso vitorioso. Ele pensava que tinha Zé encurralado. Zé ficou em silêncio por um momento. Ele estava na berlinda. Sofia interveio, aproximando-se com a naturalidade de quem faz parte da família. Com licença, doutor. O Zé não está negligenciando a safra. Ele está fazendo o oposto. Devido à seca, ele buscou complementar a renda da fazenda com produtos de terceiros, no caso, meus pais, para garantir que ele tivesse condições de comprar o que é necessário para o milho. Comida na mesa, ferramentas, peças de reposição. Se ele falisse, ele não teria como sequer alimentar os bezerros, que valem mais que a safra de milho no momento. Isso é gestão responsável, para que o compromisso de entrega com Beraldo seja cumprido. Sofia tinha transformado a falha de Zé, a falta de estudos e a ingenuidade de assinar o contrato, em um ato de responsabilidade financeira. Ela usou a linguagem de negócios que Tavares entendia. Tavares ficou visivelmente irritado. Ele esperava um homem gaguejando, não uma defesa lógica e bem articulada. O contrato é de milho, moça, não de queijo. E o Zé está cuidando do milho, doutor. E o queijo está garantindo o sustento para que o milho tenha tempo de crescer. Se Beraldo tivesse se preocupado com o bem-estar dos fazendeiros, ele teria oferecido um seguro contra a seca, não um contrato de risco que visa a falência. O Zé está salvando sua fazenda para honrar a palavra dele. O que o Sr. Beraldo está fazendo? Sofia desafiou.
Tavares sentiu o peso do olhar de Zé. A inocência bruta dele, combinada com a inteligência de Sofia, era uma força inesperada. Vou reportar que a safra está progredindo, Zé. Mas o prazo final é inegociável. Entregue o milho ou pague a multa. E não pense que o Sr. Beraldo vai esquecer essa pequena sociedade com seus vizinhos. Tavares se retirou, derrotado em sua missão de encontrar negligência imediata. Zé olhou para Sofia, o coração batendo forte de gratidão e admiração. Você me salvou de novo, Sofia. Eu teria gaguejado e me enrolado. Você é honesto, Zé. E a honestidade tem que ser defendida. Agora a gente tem que voltar ao queijo. O Tavares deu um susto, mas ele não parou o relógio. O milho não vai estar pronto a tempo de colher tudo. A gente precisa do dinheiro. Eles tinham vencido uma batalha, mas a guerra contra o prazo e contra Beraldo estava longe do fim. A crueldade de Beraldo se manifestava agora na sabotagem das fazendas vizinhas, e Zé precisava decidir se continuava focado apenas em sua salvação ou se usaria sua nova estratégia para ajudar a comunidade. O confronto com o Dr. Tavares foi um ponto de virada para Zé. Ele entendeu que não bastava trabalhar duro. Era preciso trabalhar de forma inteligente e, acima de tudo, em conjunto. A ameaça de Beraldo se estendia por toda a comunidade, e se Zé quisesse salvar sua terra, ele teria que ajudar os vizinhos a salvarem as deles também. A notícia da visita de Tavares se espalhou como fogo na palha. Os outros fazendeiros que tinham contratos com Beraldo, o Chico, o Pedro, a Maria, estavam em pânico. O milho deles estava morrendo, e a seca não dava trégua. Eles sabiam que Beraldo estava os esperando para o abate. Zé e Sofia organizaram uma reunião na fazenda dele após o anoitecer, para evitar os olhos curiosos dos capangas de Beraldo. Cerca de 10 pequenos proprietários vieram. Eles eram homens e mulheres de pouca instrução, mas com a dignidade de quem vive do próprio esforço. Beraldo não quer só o meu milho, Zé começou com a voz séria. Ele quer a nossa terra. Ele armou um contrato que nos obriga a falhar para que ele possa nos tomar tudo. Chico, um fazendeiro mais velho e cético, resmungou. E o que a gente faz, Zé? A gente não tem advogado, a gente só tem a enxada. A enxada e a união, interveio Sofia, que estava sentada ao lado de Zé, agindo como sua estrategista. Zé, com a ajuda do meu pai, conseguiu manter o milho dele vivo com o gotejamento manual. Não é a safra que Beraldo quer, mas é o suficiente para mostrar que Zé não está negligenciando. A nossa prioridade agora é levantar o dinheiro da multa, Zé. Exato. Zé continuou. Eu e a Sofia estamos vendendo o queijo e as hortaliças da família dela, o ouro branco, para levantar o dinheiro para a minha multa. Não vai dar tempo de colher o milho, mas vai dar tempo de pagar a dívida. E se eu conseguir, vocês também podem. A ideia de Zé, com sua nova confiança e articulação, era simples. Ele usaria a estrutura de vendas que Sofia criou para escoar os produtos de todos os vizinhos. Eles tinham que migrar temporariamente para culturas de ciclo curto, como hortaliças, ou se focar em produtos artesanais para gerar renda rápida e pagar Beraldo antes que ele executasse as multas. A proposta causou um debate acalorado. Alguns desconfiaram de Zé pensando que ele queria tirar vantagem. Outros acharam que era impossível. Zé, a gente é fazendeiro, não mercador, e o Beraldo vai descobrir, disse Pedro preocupado. Beraldo só respeita o dinheiro, retrucou Zé com uma dureza nova em seu olhar. A gente tem que lutar com as armas dele. Vocês plantam, a gente vende. Dividimos o lucro e pagamos as multas. A minha caminhonete aguenta. A Sofia tem o conhecimento de vendas. O seu Elias tem o conhecimento da terra. A gente só precisa de força. E isso a gente tem de sobra. Aos poucos, a simplicidade e a justiça da proposta de Zé convenceram os vizinhos. A aliança foi selada com um aperto de mãos, e a Operação Ouro Branco se expandiu. A fazenda de Zé se transformou no centro de distribuição da resistência da roça. Enquanto isso, a vida de Célia na mansão de Beraldo se tornava insuportável. Beraldo estava cada vez mais irritado e desconfiado devido ao insucesso de Tavares. Ele descarregava a frustração em Célia, culpando-a por ter contaminado Zé com sua história. Você devia ter tido certeza que aquele idiota não tinha como se levantar. Agora ele está fazendo planos com a roça inteira. Tudo por sua causa. Beraldo gritava,
os olhos injetados. Beraldo tinha se tornado possessivo e violento psicologicamente. Ele havia prometido luxo, mas entregara solidão e humilhação. Ele a obrigava a participar de jantares onde ela não podia falar, vestida como um bibelô. Ela sentia falta da paz de espírito que tinha na casinha simples de Zé. O que ela considerava pobreza, Zé considerava liberdade. Um dia, Célia flagrou Beraldo em uma conversa telefônica. Ele estava dando instruções a Tonhão para acelerar a sabotagem nas propriedades dos vizinhos, usando herbicidas potentes para queimar o milho. Célia percebeu que Beraldo não estava brincando. Ele era um criminoso. Ela se deu conta do mal que havia feito a Zé e, indiretamente, a toda a comunidade. O karma estava cobrando dela não pela falta de dinheiro, mas pela perda da sua moral e liberdade. Ela precisava fugir e alertar Zé. Mas Beraldo havia tirado as chaves do carro e o telefone. Em um ato de coragem desesperada, Célia esperou a noite. Ela pegou a caminhonete de Tonhão, que estava aberta no pátio, com a chave na ignição, enquanto ele estava na despensa. Ela sabia que tinha apenas alguns minutos antes de Beraldo perceber sua fuga. Ela dirigiu furiosamente, os faróis cortando a escuridão da estrada de terra, em direção à fazenda de Zé. Ela precisava avisá-lo sobre o ataque iminente com herbicidas. Na fazenda de Zé, o trabalho de embalagem e contabilidade estava a todo vapor. Zé e Sofia estavam sozinhos, finalizando as contas da primeira semana de vendas conjuntas. Eles estavam exaustos, mas felizes. O dinheiro estava entrando mais rápido do que esperavam. A gente vai conseguir, Zé, Sofia disse sorrindo, passando o polegar sobre um cisco de terra na bochecha dele. O toque simples fez o coração de Zé palpitar. Ele percebeu que a atração por Sofia não era apenas física, era um reconhecimento de almas. Ela era o que Célia nunca foi: leal, inteligente e valorizadora do esforço honesto. Zé sentiu-se envergonhado por ter duvidado de seu valor depois que Célia partiu. Se não fosse você, Sofia, eu estaria quebrado. Você não é só força, você é sabedoria, Zé confessou sincero. E você está aprendendo a usar a cabeça, Zé. Você não é mais o homem ingênuo que assinou um contrato que não entendia. Você é o líder dessa roça agora. A quietude da noite foi quebrada pelo som de um motor acelerando descontroladamente. A caminhonete de Beraldo parou na frente da casa, e Célia saiu cambaleando, suja e chorando. Zé, o Beraldo, ele está vindo! Ele vai envenenar as plantações! Zé e Sofia trocaram olhares de alerta. Ele mandou o Tonhão com um tanque de veneno para a fazenda do Chico e do Pedro agora. Ele vai queimar tudo para nos incriminar por falha total. Célia estava histérica, mas suas palavras eram claras. Você tem certeza, Célia? Zé perguntou, a desconfiança ainda presente. Sim, eu ouvi ele falando no telefone. Eu roubei o carro do Tonhão para vir te avisar. Eu preciso que você me ajude, Zé. Ele vai me matar se me pegar. O desespero de Célia era real. Zé olhou para Sofia. Ela está falando a verdade. Ela não arriscaria a vida para mentir sobre isso. Sofia avaliou. A prioridade mudou imediatamente. Não era mais sobre pagar a dívida. Era sobre evitar um crime ambiental e salvar as terras vizinhas. Sofia, liga para o seu Elias. Pede para ele acender as lamparinas e avisar os vizinhos para ficarem em guarda. Célia, você fica aqui na minha casa. Você está segura, mas você não vai sair. Eu e seu Elias vamos atrás do Tonhão. Zé pegou sua espingarda velha que usava para caçar javalis. Não para atirar em Tonhão, mas para se proteger se necessário. Ele pegou a caminhonete velha e seguiu o caminho que Célia indicou. Célia, sentada sozinha na casa simples que ela desprezou, percebeu a profundidade de sua queda. Ela trocou o homem bom e honesto que estava agora arriscando a vida para salvar a comunidade, por um tirano que a tratava como lixo. Zé, o bruto ingênuo, estava finalmente usando sua força para o bem maior, orientado pela inteligência e lealdade de Sofia. Ele estava falhando na colheita de milho, mas estava triunfando em algo muito mais importante: a reconstrução de sua moral e a defesa de sua comunidade. O confronto noturno estava prestes a definir quem, de fato, era o dono daquela roça. Zé dirigia a caminhonete velha pela estrada de terra batida, o motor gemendo sob o esforço. Ao lado dele, seu Elias mantinha a calma, segurando uma lanterna,
Eles sabiam que a sabotagem com herbicidas não era apenas um crime contra a propriedade, era um ataque à vida da roça. O veneno contaminaria a água e o solo por anos. Célia tinha indicado que Tonhão estaria na propriedade de Chico, a mais próxima da fazenda de Beraldo e a mais fácil de ser invadida. Ao chegarem perto da propriedade de Chico, Zé apagou os faróis e seguiu lentamente. A luz fraca da lua iluminava o contorno dos campos de milho. Eles viram um clarão na escuridão. Era Tonhão e mais 2 capangas, usando lanternas de cabeça e operando um pulverizador acoplado a um pequeno trator. O cheiro químico já estava no ar. Estão envenenando a terra, sussurrou seu Elias com a voz carregada de nojo. Zé parou o carro e saltou, seguido por seu Elias. A gente tem que impedir isso sem violência, Elias. Se eu atirar, Beraldo vai me incriminar. A gente usa a verdade, Zé. E a força da comunidade, respondeu Elias. Zé soltou um grito que ecoou pelo campo. Parem, Tonhão, parem agora! Tonhão e os capangas se assustaram. Eles desligaram o pulverizador e viraram as lanternas na direção de Zé. Tonhão era um brutamontes, com o dobro do tamanho de Zé, e era conhecido por ser o braço direito violento de Beraldo. Olha só, Zé. Veio ver o prejuízo de perto, foi? Tonhão zombou levantando uma barra de ferro. Vai embora daqui, Zé. Isso aqui é serviço. É crime, Tonhão. Beraldo te mandou envenenar a terra. Não só a do Chico, mas toda a mágoa que desce pro riacho. Vocês vão matar essa roça. Cala a boca, seu fudido. Você tá devendo o patrão e agora quer bancar o herói? Meça suas palavras ou eu te quebro aqui mesmo. Zé, sentindo a adrenalina correr nas veias, percebeu que a violência era inevitável. Ele não podia recuar. Você pode me quebrar, Tonhão. Mas a sua vida na cadeia vai ser longa. Você está cometendo um crime grave aqui. Enquanto Zé tentava ganhar tempo, seu Elias usou a oportunidade para correr para a traseira do trator e tentar sabotar a bomba do pulverizador. Tonhão avançou contra Zé. Zé, embora bruto, era ágil e forte. Ele desviou do primeiro golpe de barra de ferro e usou toda a sua força para dar um soco no estômago de Tonhão. O soco foi seco e potente, e Tonhão dobrou, perdendo o ar. Enquanto Tonhão se recuperava, os outros 2 capangas vieram para cima de Zé. Zé usou a enxada que carregava na caminhonete. Ele não atacou, mas usou o cabo para desarmar um dos homens. A briga era desigual, mas a fúria de Zé, alimentada pela injustiça, lhe dava uma força sobre-humana. No meio da confusão, um barulho de sirene e faróis fortes irromperam na escuridão. Não era a polícia. Eram as caminhonetes dos vizinhos. Sofia e Dona Benê haviam mobilizado a comunidade rapidamente. Chico, Pedro, Maria e outros 10 fazendeiros chegaram juntos. Eles estavam armados com foices, pás e a fúria de quem tem sua subsistência ameaçada. Tonhão e seus capangas, vendo-se cercados por uma multidão enfurecida, desistiram. Seu Elias havia conseguido desligar a bomba de veneno e esvaziar o tanque restante em um buraco no chão, isolando o produto. Chamem a polícia, gritou Sofia. Tonhão e seus homens estavam envenenando a plantação do Chico a mando de Beraldo. Eles estavam tentando incriminar o Zé e tomar nossas terras. A chegada da comunidade e a presença do veneno no trator de Beraldo eram provas irrefutáveis. A polícia militar chegou 1 hora depois, alertada pela ligação de Dona Benê. Tonhão e seus capangas foram presos em flagrante. O veneno no tanque e a denúncia unânime da comunidade eram a prova de que Beraldo estava orquestrando uma fraude e um crime ambiental. Na manhã seguinte, a roça estava em polvorosa. A notícia da prisão e do esquema de Beraldo havia se espalhado. Zé, exausto mas vitorioso, voltou para casa ao amanhecer. Ele encontrou Sofia o esperando na varanda com café quente. Você está bem? Ela perguntou, examinando os hematomas em seu rosto. Estou. A gente conseguiu, Sofia. A gente salvou a terra do Chico. Sofia o abraçou. Um abraço de alívio e gratidão. Naquele momento, Zé soube que ela era o seu porto seguro, o seu futuro. A ingenuidade havia dado lugar à sabedoria prática. A prisão de Tonhão e o envolvimento de Beraldo com o crime ambiental foram o suficiente para iniciar a investigação contra o grande fazendeiro. No entanto, o prazo de entrega do milho para Zé estava expirando naquele mesmo dia. Beraldo, enfurecido e encurralado, ligou para Zé, antes que a polícia pudesse alcançá-lo. Você pensa que ganhou, seu caipira?
Você falhou. O seu milho não está pronto. O contrato vence hoje. Eu ainda vou tomar sua terra e te ver de joelhos. Zé, sentado ao lado de Sofia com a caminhonete carregada de ouro branco, queijo e hortaliças, respondeu com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Você está certo, Beraldo, eu não tenho o milho, mas eu tenho o dinheiro, todo ele. E a multa que você queria. Eu vendi a dignidade, algo que você não conhece, para pagar a sua ganância. Beraldo ficou mudo do outro lado da linha. Ele não havia previsto que Zé usaria a criatividade e a comunidade para levantar o capital. Você não pode ter conseguido... Consegui. E mais. O dinheiro da minha dívida e de todos os vizinhos que você queria ferrar. Você queria nos quebrar, Beraldo. Você se esqueceu que o nosso suor vale mais que seu papel sujo. Zé foi até o cartório com Sofia e um pequeno grupo de fazendeiros. O advogado de Beraldo estava lá, pálido, esperando para executar a multa. Zé pagou o valor adiantado, mais a multa estipulada no contrato. O milho que ele colheu, embora não fosse o volume total, foi entregue a Beraldo como símbolo de que Zé havia cumprido a sua parte, mesmo sob ameaça. O fato de Zé ter pago a multa integralmente, usando dinheiro lícito vindo das vendas de queijo, frustrou o plano de Beraldo de tomar a fazenda por quebra de contrato. E o dinheiro não era mais o foco. O foco era o crime ambiental. A polícia chegou à mansão de Beraldo e o prendeu. Ele estava sendo investigado por fraude, esquema de confisco de terras e crime ambiental. O poder de Beraldo desmoronou em 24 horas. O império construído sobre a exploração e o medo ruiu. Célia, que estava escondida na fazenda de Zé, viu tudo de longe. Ela estava em choque. Zé a havia protegido do Beraldo, mas ela sabia que não podia ficar ali. Zé se aproximou dela no final da tarde. Beraldo está preso, Célia. Você está livre. Célia chorou, mas eram lágrimas de remorso sincero. Eu sinto muito, Zé. Eu fui estúpida. Eu troquei a coisa mais valiosa que eu tinha por um punhado de promessas vazias. A liberdade custa caro, Célia. Você aprendeu o preço, você pode ir. Você não tem mais nada aqui, nem dívidas comigo. Célia olhou para Zé e Sofia. Ela viu a cumplicidade e o carinho entre eles. Ela viu o que havia perdido. A chance de construir algo real, ao lado de um homem honesto. Ela não pediu perdão. Apenas sussurrou um "obrigada" e partiu, levando consigo a dura lição de que o luxo sem honra é a pior das prisões. Zé olhou a ir e sentiu apenas um leve alívio, sem a dor de antes. Seu coração agora pertencia a Sofia. Ele havia fechado um ciclo. A roça estava salva, e sua reputação estava mais forte do que nunca. A força bruta de Zé havia encontrado o seu complemento na inteligência de Sofia. Com Beraldo preso e o perigo de confisco afastado, a roça respirou aliviada. A vitória de Zé não foi apenas pessoal. Foi a vitória da comunidade contra a ganância. Ele havia se tornado, sem querer, o líder moral daquela região. O homem que provou que o trabalho honesto e a união valiam mais do que o dinheiro sujo. Os vizinhos cujas terras foram salvas pela intervenção de Zé, seu Elias e Sofia, se reuniram para uma grande celebração na fazenda de Zé. Não havia luxo, mas havia fartura. Churrasco, mandioca e muito queijo. Zé estava diferente. A cicatriz emocional da traição havia se curado, substituída pela satisfação do dever cumprido e pelo novo amor. Ele conversava com os vizinhos, não mais como o bruto quieto, mas como um homem que havia encontrado a voz. A gente perdeu a colheita do milho, mas a gente ganhou uma coisa mais importante, Zé disse, levantando um copo de cachaça caseira. A gente aprendeu que juntos, o suor da gente não seca. A aliança de vendas que Zé e Sofia criaram continuou. Eles perceberam que o mercado de queijos e hortaliças, o ouro branco, era mais lucrativo e seguro do que o milho, dependente da chuva e vulnerável aos monopólios. A roça se diversificou. Zé se tornou o responsável pela logística e distribuição, usando sua força e confiabilidade, enquanto Sofia gerenciava as vendas e a relação com os clientes na cidade. A fazenda de Zé se tornou o centro de cooperativismo. Seu Elias, respeitado por sua sabedoria,
Ensinava as técnicas de gotejamento aos outros vizinhos, garantindo que eles pudessem plantar hortaliças mesmo durante a seca. Zé, por sua vez, estava aprendendo a ler e a entender contratos com a ajuda paciente de Sofia, para nunca mais ser vítima de sua própria ingenuidade. O relacionamento entre Zé e Sofia era a força motriz de tudo. Eles não tinham tempo para o luxo, mas tinham tempo para o carinho e o respeito mútuos. Uma tarde, Zé estava na varanda consertando uma cerca, e Sofia estava moendo café. O silêncio era confortável. Sofia, Zé começou hesitante. Eu sei que eu sou um homem simples e a vida que eu posso te dar é aqui, na roça, com muito trabalho. Sofia parou o pilão e olhou para ele, os olhos firmes. Zé, a vida na roça só é difícil para quem acha que ela é um castigo. Eu amo a simplicidade. Eu amo a honestidade do seu suor. Eu não quero luxo, Zé. Eu quero um parceiro, e você se tornou o homem mais esperto e justo que eu conheço. Zé sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto queimado de sol. Ele se aproximou, pegou a mão dela e a beijou. O beijo não era urgente, era sólido, uma promessa de futuro. Você me ensinou que a força tem que ser guiada, Sofia. Eu quero que você guie a minha vida, fica aqui para sempre, casa comigo. Sofia não hesitou. Eu fico, Zé. Não para ser sua esposa de luxo, mas para ser sua parceira de trabalho e vida. O casamento foi simples, na capela da roça, com todos os vizinhos presentes. Zé, o homem que havia sido humilhado e abandonado, estava se casando com a mulher que o havia ensinado a se valorizar. O karma que Benê havia previsto continuou a agir sobre Célia. Ela havia fugido da mansão de Beraldo e tentava recomeçar na cidade. Sem estudos e acostumada apenas com o conforto superficial, ela não conseguiu emprego. Ela tentou se reconectar com amigas da cidade, mas todas a viam com desprezo por ter abandonado Zé e se associado a um criminoso. Célia acabou aceitando um trabalho precário, vendendo bugigangas na rua. Ela tinha que acordar cedo, enfrentar o sol e lidar com a humilhação diária. Ela sentiu o peso do trabalho bruto que Zé fazia, mas sem o orgulho da terra. Ela ouvia as notícias sobre Beraldo, que estava definhando na cadeia sem a influência de seu dinheiro. E ouvia as histórias da roça, de como Zé e Sofia haviam prosperado e se casado. O castigo de Célia não foi a pobreza, mas o arrependimento e a perda da sua dignidade, algo que ela só valorizou quando a perdeu. Ela trocou a lealdade pela ganância e a vida cobrou o preço de sua própria alma. Ela se tornou um lembrete vivo de que as escolhas têm consequências e que a riqueza material nunca substitui o valor humano. 1 ano depois, a fazenda de Zé estava próspera. O milho plantado na próxima safra crescia forte, irrigado com a sabedoria de seu Elias e a gestão de Sofia. Mas o foco principal eram os produtos agregados. Zé, agora com 33 anos, estava mais calmo, seus olhos mais claros. Ele ainda tinha a força do trabalho, mas agora ele a usava com propósito. Ele havia aprendido que o seu valor não estava na quantidade de dinheiro que ele podia dar a uma mulher, mas na qualidade do homem que ele era. Ele olhou para Sofia, grávida de seu primeiro filho, sentada sob a mangueira conferindo as contas. Ele tinha a terra, a família, o respeito da comunidade e um futuro construído sobre bases sólidas, o suor e a inteligência. A história de Zé não era mais sobre a traição, mas sobre a redenção. Ele havia falhado, tinha sido ingênuo, mas se levantou e usou sua dor como alicerce para construir uma vida melhor. O homem da roça, bruto, mas justo, havia triunfado. Ele era a prova de que a maior riqueza não está no que se acumula, mas no que se constrói com honra. Ele pegou a enxada não mais como um castigo, mas como uma ferramenta de liberdade. A terra lhe sorria de volta. E ele sabia que, com Sofia ao seu lado, ele poderia enfrentar qualquer seca, qualquer beraldo e qualquer desafio que a vida na roça lhe apresentasse. O tempo passou na roça, medido não pelos relógios, mas pelas estações e pelo crescimento da nova família de Zé. O filho, a quem deram o nome de Elias, em homenagem ao avô sábio, nasceu forte e saudável,
enchendo a casinha de pau a pique de uma felicidade que Zé jamais pensou que existiria. A chegada do bebê cimentou ainda mais a união da comunidade, que via na criança o símbolo de um futuro próspero e honesto, livre da sombra da ganância. Zé olhou para o berço feito com madeira de demolição, um trabalho cuidadoso que ele e seu Elias haviam feito juntos. Naquele pequeno rosto adormecido, ele via toda a razão de sua luta e de sua transformação. A fazenda, agora uma cooperativa informal de sucesso, produzia queijos, mel, hortaliças e sim, milho, mas de forma diversificada. Eles utilizavam métodos sustentáveis ensinados por seu Elias, que garantiam que a terra fosse respeitada. Zé e Sofia haviam investido os lucros não em luxo, mas em melhorias essenciais para a comunidade. Um sistema de filtragem de água mais eficiente e a reforma da pequena escola rural. Zé não era mais o homem que apenas confiava na força. Ele havia aprendido que o maior poder de um homem é a sua capacidade de aprender. Ele tirava 1 hora todas as noites para estudar os livros de contabilidade e os manuais de agricultura que Sofia lhe trazia da cidade. Seu vocabulário era simples, mas suas ideias eram complexas e justas. Ele era o exemplo vivo de que a falta de estudo formal não significava a ausência de inteligência. Sua transformação não foi fácil. Foi feita de erros como assinar o contrato de Beraldo e de muita humildade, aceitar a ajuda de Sofia e seu Elias e o conhecimento das mulheres da roça. Ele havia aprendido a ouvir, a delegar e a valorizar a inteligência em vez da arrogância. Um dia, Zé estava na feira da cidade, supervisionando as entregas de queijo com Sofia. Eles se tornaram figuras conhecidas, respeitadas pela qualidade dos produtos e pela história de superação. Enquanto Zé carregava pesadas caixas, ele viu uma silhueta familiar, vestida de forma surrada, sentada em um banco de praça, observando-os de longe. Era Célia. Ela não se aproximou. A vergonha era evidente em seus ombros caídos. Zé hesitou. Ele podia fingir que não havia. Mas ele havia se tornado um homem justo e a justiça não permitia a fuga. Ele deixou o caixote e caminhou lentamente até ela. Sofia o observou silenciosa, confiando na maturidade de seu marido. Célia levantou os olhos. Eles não tinham mais o brilho da ambição, apenas a tristeza do remorso. Zé, ela murmurou quase inaudível. Célia, está bem? Ela sorriu sem humor. Eu estou pagando o preço, Zé. O meu preço. O luxo de Beraldo era a prisão, e o meu preço foi a dignidade. Eu vejo você e Sofia. Eu vejo o que eu troquei. Eu te perdoo, Célia. Zé disse, e as palavras vieram com uma sinceridade que o surpreendeu. A sua escolha, no fim das contas, me obrigou a ser um homem melhor. Me obrigou a ver que o que eu valia não dependia de você, nem do dinheiro. Dependia do meu esforço. Célia sentiu as lágrimas escorrendo. Você é um homem de sorte, Zé. Você tem a raiz. E você tem que encontrar a sua. Não na cidade, não em outra pessoa. Na sua força, Célia. Vá para um lugar onde você tenha que trabalhar com honra. É a única cura. Zé não a ofereceu dinheiro nem resgate. Ele ofereceu a verdade dura, a mesma verdade que o havia resgatado. Ele se despediu e voltou para Sofia e para o filho. Ele não sentiu rancor. Apenas a paz de quem encerra um ciclo de dor. Meses depois, Zé estava trabalhando em sua terra, ao lado de seu Elias, preparando o solo para um novo plantio. O sol estava quente, mas o sistema de gotejamento garantia que a vida continuasse a prosperar. Seu Elias parou a enxada. Você mudou muito, Zé. Antes você só usava a força para abrir buracos. Agora você usa a cabeça para plantar futuro. Eu fui ingênuo, seu Elias. Eu achava que o mundo era simples, que força era tudo. O mundo é simples, Zé. As pessoas é que o complicam. O milho que você colheu agora não é o que Beraldo queria, mas é o fruto do seu novo conhecimento. Esse é o melhor milho. Naquele momento, Sofia chegou trazendo o pequeno Elias, que já andava desajeitadamente. O bebê tinha o cheiro de terra e feno, e os olhos firmes da mãe. Zé, a gente recebeu uma proposta da cidade. Sofia disse animada. Um investidor quer comprar o esquema de cooperativismo que a gente criou para replicar em outras regiões rurais afetadas pela seca. Zé pegou o filho no colo, sentindo o peso daquela responsabilidade.
Ele, o homem que mal lia um contrato, estava sendo procurado por investidores. O que você acha, Sofia? A gente vende ou a gente expande a nossa própria cooperativa? Sofia sorriu. A gente não vende o que é nosso, Zé. A gente expande o nosso conhecimento. Beraldo queria o nosso dinheiro e a nossa terra. A gente vai dar a eles o nosso sucesso e a nossa união. Zé olhou para a terra, para a mulher e para o filho. Ele havia perdido uma esposa ambiciosa, mas havia ganhado uma parceira leal, um mentor sábio e o respeito de sua gente. Ele havia aprendido que o verdadeiro sucesso não é o tamanho do seu pasto, mas a profundidade das suas raízes. O homem da roça, bruto, mas bom de coração, não era mais ingênuo. Ele era sábio, justo e forte, pronto para colher os frutos de uma nova vida, plantada no suor da redenção e regada pelo amor de sua família.